Fala galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, mais uma vez trazendo informações importantes. Faz o seguinte, pensa numa universidade que tem chamada pra caramba. Pensa numa universidade que a quantidade de vagas na segunda chamada é gigantesca. Pensou? Bom, vamos falar sobre ela agora. Na verdade, separamos mais três universidades que têm primeira, segunda lista de espera, é claro, para a gente entender um pouquinho isso. Na verdade, segunda lista de chamada, primeira chamada, segunda chamada, depois da lista de espera. Vamos entender um pouquinho isso e vamos tentar trazer o máximo de informações importantes para você montar a sua estratégia. Lembrando o seguinte, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, teremos lives todos os dias falando muito, mas muito sobre o SISU, falando sobre as atualizações, como é que eu posso fazer. Na verdade, vamos tentar aqui organizar nossas ideias e trazer muitas informações importantes para vocês. Bom, galera, antes disso, peço sempre que se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha. Vamos chegar aos 10 mil, galera. Falta muito pouco. Acredito que durante o SISU a gente consiga chegar a esses 10 mil, que vai ser muito importante para a gente. Então vamos lá para a transição para vocês verem que negócio é esse. Tá aí, galera. A Universidade Federal do Piauí. Eu falei que ia mesclar, hoje eu mesclei Nordeste, Sul e Sudeste. Ou seja, depois a gente vai colocar Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Vamos tentar o máximo possível, principalmente pelo seguinte, como a gente consegue essas informações? É muito difícil, não é fácil, galera. Não pensa que é fácil conseguir essas informações não, que é difícil pra caramba. Precisa sentar com calma, fazer isso tudo. Então não é uma coisa fácil de conseguir. Então, é trabalhosa. E você precisa de muitas informações, às vezes você não consegue essa informação. Então, um aspecto importante também aí. Bom, então a gente vai trazer uma série de universidades importantes. Já temos no canal muita coisa, nota de corte, muita nota de corte, de vários estados, menores notas de corte do Brasil. A gente vai ter muita coisa interessante aí. Bom, então vamos lá. Vamos observar algumas coisas importantes aqui na Universidade Federal do Piauí. Primeiro o seguinte, olha a quantidade de vagas na primeira e na segunda chamada. Roberto, você errou. Não pode ser isso tudo, não. É isso mesmo. Primeiro pelo seguinte, a Universidade Federal do Piauí é uma referência no estado. E tem, claro, vários campos também, né, importantes, inclusive o Delta do Parnaíba e etc. E aí eu somo todos esses campos com as vagas. Então, tivemos a chamada regular, depois tivemos a primeira lista de espera, né? A lista de espera. Tá lá, botei lá, cliquei lá no primeiro, quero participar da lista de espera da Universidade Federal do Piauí. Beleza. E aí o que aconteceu? Como fizemos a primeira chamada. Na primeira chamada eu tive, olha lá, 118 vagas para administração. E na segunda chamada, 38. Meu Deus do céu! Ou seja, gente pra caramba. Então, atenção total para essa universidade. Atenção total. Administração 118,38, arquitetura 13,7, direito 37,20, biomedicina 35,24, tá? Computação 8,4, biologia 136,80, filho, é isso mesmo. Contabilidade 45,20, economia 47,25, enfermagem 66,45, engenharia civil 16,6, engenharia de produção 15,5, mecânica 13,5. Na verdade, olha só a quantidade de vagas que eu tenho para a primeira e segunda chamada depois da lista de espera. Depois, galera, não é a primeira chamada da regular, não. É depois da lista de espera, hein? Farmácia 14,5, jornalismo 16,8, medicina 14,4, significativo, veterinária 61,33, odonto 15,10, psicologia 27,15, zootecnia de 61,35. Ou seja, tá aí, galera. Olha só que impressionante. Universidade Federal do Piauí, galera, já anota aí no caderninho, tem que anotar isso no caderninho, porque isso é muito importante para vocês, hein? Muito importante mesmo. Se você não anotar no caderninho, você vai falar, qual é a universidade mesmo? Mas tem que procurar em todos os vídeos. Universidade Federal do Piauí. Você que é do Piauí, olha só. Atentem a isso. Tá? Vamos lá. Universidade Federal de Uberlândia, também com uma quantidade de vagas impressionante, hein, galera? Principalmente, aí muita gente me pergunta assim, você está colocando bastante em Minas Gerais, por quê? Maior quantidade de universidades, maior quantidade de vagas. Atenção total para isso, né? Tô dando a dica para você, cara.
Dando a dica para você olhar com muito carinho para essas universidades. Então, Administração 42 e 21, Arquitetura 12, não teve chamada depois, Direito 37 e 18, Biomedicina 28 e 9, Biotecnologia 24 e 14, Computação 11 e 4, Biologia 65 e 13, tá? Contabilidade 60 e 18, Economia, né, 15 e 5, Enfermagem 19 e 5, Engenharia Civil 20 e 6, Produção 24 e 8, Mecânica 11 e 7, Engenharia Química 20 e 5. Números, para mim, são impressionantes. Por que são impressionantes? Porque toda vez que a gente coloca uma universidade e vê que ela tem primeira e segunda chamada, logo depois da lista real, tá? Já chama a atenção o seguinte, opa, como é que pode um negócio desse? Com números específicos você fala assim, não, 2 na primeira chamada e 1 na segunda. Até entendo. Mas quando você coloca 60 na primeira e 30 na segunda, é quase o número de vagas. Então, atenção total para isso. Jornalismo 21 e 6, Medicina 8 e 11. Aí muita gente fala para mim, tá maluco, Roberto? Errou ali. Não errei, é assim mesmo. Muita gente não conseguiu, não fez matrícula, não conseguiu a documentação e aí foi eliminado. E aí você chama mais gente. Então você tem que estar atento sempre à lista. A primeira, a segunda, a terceira lista, sempre atento. Você pode ter 0 na segunda chamada e pode ter 3 na terceira. Por quê? Por causa dessas informações que eu falei aqui agora. O cara não fez matrícula, o cara não entregou documentação. Tem uma série de fatores, tá? Veterinária 26, Odonto 18 e 15. Chama atenção pra caramba nisso no Odonto. Então ela já vai chamar atenção na UFBA Odonto. Psicologia 17 e 6. Relações Internacionais 14 e 6. Zootecnia 26. Então, Universidade Federal de Uberlândia, na região sudeste. Falamos do nordeste, sudeste. Vamos para sul. Agora uma universidade até vai ser rápida. Ela tem poucos cursos, mas ela é muito importante. É a fronteira sul, galera. Mas também com números significativos. Eu tentei achar números significativos, é verdade, tá? Bom, administração 78 e 37, arquitetura 25 e 20. Aí você, computação, Roberto, você não colocou nada. Depois colocou 15. É isso mesmo, certo? O que aconteceu? O processo praticamente foi esse. Aí a gente somou alguns elementos relacionados não somente à ciência da computação, mas à engenharia de software, gestão de computadores, etc. Aí eu coloquei na segunda chamada, porque na primeira chamou todo mundo, na segunda deu ruim, né? Como eu falei, documentação, uma série de fatores. Biologia 74 e 5, tá? Caiu bastante. Economia 25 e 14. Enfermagem 21 e 15. E pra gente finalizar, 2, né? E aí eu chamo atenção porque eu botei aquele parênteses ali. Porque eu falei assim, cara, tem pouquíssimo curso. Eu vou dar uma colher de chá e botar mais alguma coisa pra galera. Medicina chamou 5. Chamou 2, depois chamou mais 2. Os 2 da segunda chamada não foram. Então a terceira chamada foram 2. Na veterinária também foram 25, 15 e depois 2 na chamada. Ou seja, tivemos a terceira chamada. Então, atenção total para isso. Eu falo isso, acho que já falei isso uma dezena de vezes aqui. Dezena de vezes. Isso é muito importante para vocês. Por que é muito importante? É isso, galera, que vai fazer com que você consiga, né, tá com a sua vaga ou não. Se você deixar isso de lado, ou não colocar lista de espera, ou não acompanhar, você vai ser chamado e vai ficar por aí mesmo. E aí você vai falar, putz, Guilherme, dei mole, foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo. Tá bom, galera? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Tem muito mais coisa para vir. Muito mais coisa mesmo. Então, por isso que eu sempre peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dê lá o joinha pra gente. Vamos lá, vamos chegar aos 10 mil. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Se cuidem, galera.